E se a solução para um dos maiores problemas da mineração no Brasil estivesse, na verdade, criando um novo tipo de risco, um risco silencioso? Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante: a segurança do empilhamento seco de rejeitos em Minas Gerais, uma alternativa que surgiu depois dos grandes desastres com barragens, mas que, como vamos ver, traz seus próprios desafios. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos apresentar o estudo que serve de base para toda essa discussão. Depois, a gente relembra o contexto dos desastres que mudaram tudo. Aí vamos entender qual é o novo desafio técnico, a brecha na segurança que ele cria e, claro, o caminho proposto para a prevenção. E no final, a gente fecha com uma reflexão. Bom, toda essa discussão parte de um lugar muito sério. Ela é baseada no estudo acadêmico que foi a fundo para investigar os riscos dessa nova técnica e o papel que a Defesa Civil tem nisso tudo. O trabalho que guia nossa conversa é um projeto de intervenção feito por Alisson Alexandre Emiliano, com orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga. Esse projeto foi desenvolvido para especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi concluído em 2025. Isso mostra, o compromisso da universidade em formar profissionais que pensam e propõem soluções para problemas reais da sociedade. Mas por que um estudo sobre isso agora? Para entender a urgência desse tema, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A legislação sobre mineração que a gente tem hoje em Minas Gerais foi infelizmente escrita a partir da lama de dois dos maiores desastres da história do Brasil. Tudo começa em 2015 com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Foi o maior desastre ambiental do país. As imagens da destruição mostram a escala do que aconteceu. Um evento que deixou cicatrizes enormes no meio ambiente e na vida de muita, mas muita gente. Mas a ferida mais profunda, sem dúvida, foi a perda de vidas. 19 pessoas morreram naquele dia. E quando a gente achava que uma tragédia assim não poderia se repetir, menos de 4 anos depois, o Brasil parou de novo. Em janeiro de 2019, a barragem em Brumadinho se rompeu e uma avalanche de rejeitos simplesmente varreu tudo que viu pela frente. O resultado foi inacreditável. 272 vidas perdidas. Um número que chocou o mundo e deixou uma lição muito clara. A segurança na mineração precisava mudar, e para ontem. E a resposta veio. Uma resposta forte. Foi criada a Política Estadual de Segurança de Barragens, que ficou conhecida como a Lei Mar de Lamas Nunca Mais. Essa legislação se tornou uma das mais rigorosas do mundo, na tentativa de garantir que desastres como aqueles nunca mais. Com essa lei super rígida em vigor, a indústria da mineração precisou correr atrás de outras formas para lidar com seus rejeitos, buscando se afastar do modelo de barragens que causou tanta dor. A principal solução que apareceu foi o tal do empilhamento seco. A ideia é a seguinte: em vez de uma barragem, você tira quase toda a água do rejeito e vai compactando esse material formando pilhas gigantes. Parece muito mais seguro, né? Uma pilha de material quase seco em vez de um lago de lama. Mas a grande pergunta é, será que essa técnica elimina de vez todos os riscos? E é exatamente aqui que a gente chega no coração do trabalho acadêmico. Ele mostra que, ao resolver um problema antigo, essa nova técnica pode ter aberto a porta para um novo desafio de segurança, um que ainda não tem regras claras. Esse perigo escondido tem nome: liquefação. Pensa assim, mesmo seco, o material na pilha ainda tem umidade. Se, por algum motivo, como uma chuva muito forte, ele ficar encharcado de novo, ele pode simplesmente perder toda a sua firmeza e se comportar como um líquido. O resultado? Um colapso repentino e desastroso, muito parecido com o rompimento de uma barragem. E olha, isso não é só teoria não, a história infelizmente já provou que o risco é real. Lá em 1966, em Aberfan, no País de Gales, uma pilha de rejeitos sofreu liquefação e matou 144 pessoas, 116 delas crianças. E o perigo continua por aqui. Em 2022, em Nova Lima, e agora em 2024, em Conceição do Pará, aqui mesmo em Minas, aconteceram incidentes que são um alerta da urgência desse problema. Olha só que impressionante a persistência desse problema. De um lado, a imagem do desastre histórico de Aberfan. Do outro, o evento bem recente de Conceição do Pará. Quase 60 anos separam as duas fotos, mas o risco, no fundo, é o mesmo. Ok, o problema está aí. Mas o mais importante desse estudo é que ele não fica só no diagnóstico. Ele aponta um caminho claro para a prevenção, com foco total na atuação da defesa civil.
O objetivo principal, e aqui eu vou usar as palavras do próprio autor, é fomentar a discussão sobre a necessidade de editar uma normativa específica sobre pilhas. Traduzindo, é criar regras do jogo claras para essas estruturas, do mesmo jeito que já existem para as barragens. E como fazer isso? O trabalho desenha um plano em 3 passos. Primeiro, levar esse debate para dentro da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Segundo, analisar a lei que já existe e ver onde ela pode melhorar. E terceiro, e mais importante, verificar a real necessidade de uma regra nova focada na segurança das pessoas. No fim das contas, o que se busca é algo muito concreto: que as pilhas de empilhamento seco também sejam obrigadas a ter um plano de ação de emergência, igualzinho às barragens. O foco é um só: salvar vidas, garantindo que as comunidades que vivem perto saibam o que fazer em uma emergência. É por isso que trabalhos como esse são tão fundamentais. Eles mostram como a academia, a ciência, pode identificar riscos que talvez ainda não estejam no radar de todo mundo e, mais do que isso, oferecer soluções práticas que podem literalmente salvar vidas. É um trabalho de altíssima qualidade que merece ser discutido e colocado em prática. E fica aqui a reflexão, né? Como a gente pode fazer com que a ciência e a gestão pública andem cada vez mais juntas, não só para remediar desastres, mas para, de fato, evitar que eles aconteçam? A resposta para essa pergunta pode definir o nosso futuro. Se você também acha que essa é uma discussão essencial, ajude a gente a levar essa informação para mais gente. Siga o nosso canal, curta e compartilhe este conteúdo. É um jeito de garantir que mais pessoas entendam os riscos e as soluções que existem. Para finalizar, é importante dizer que esta apresentação é uma síntese produzida com o apoio de inteligência artificial e é totalmente baseada no trabalho acadêmico que a gente acabou de apresentar. Muito obrigado pela atenção.